Queridos irmãos e irmãs, aqui da Seja, caros internautas, companheiros desencarnados, que Jesus possa nos envolver com a sua paz e que possamos nos entregar neste momento a esta sintonia de paz e de harmonia que se faz presente neste espaço. Dentre as várias perspectivas a partir das quais poderíamos focalizar a temática do perdão, escolhemos para a noite de hoje focalizarmos um dos efeitos magnânimes advindos daqueles que conseguem perdoar, que é o efeito da leveza no coração. Então, gostaríamos de tratarmos um pouco sobre este tema a partir de alguns casos reais que constam da literatura espírita, a partir dos quais poderemos refletir um pouco sobre essa assertiva: quem perdoa, segue leve. O primeiro caso consta do livro Os Lindos Casos de Chico Xavier, compilados por Ramiro Gama. O grande médium brasileiro, Chico, gostava muito de animais, sobretudo de cachorros. Ao longo da existência dele, ele teve vários cachorros e um chamou muita atenção. Era um cachorro deficiente, que lhe dava muito trabalho, mas que ainda assim o Chico tinha um enorme prazer em cuidar desse cachorrinho. Todos os dias, quando voltava para casa, já de madrugada, quando saía do centro espírita, Chico chegava, ia direto para o quarto verificar o cachorro. Dava comida, dava água, tentava colocar as coisas mais ou menos em ordem, porque o cachorro bagunçava muito, e ficava indo um tempo, dando atenção para o cachorro, e só depois o Chico ia dormir. Um aviso, tem um Onix branco da placa OGF 2373, que está interrompendo a passagem de ônibus. Então, quem tiver com esse Onix branco, OGF 2373, por favor. Então, como falávamos, por um bom tempo, Chico cuidava do seu cachorro com muito amor, mas também com muito trabalho. E eis que sua irmã tomou as dores do Chico e começou a ficar incomodada. Mas o Chico está se ocupando demais com esse cachorro, ele já fica até altas horas da madrugada no centro espírita, e quando chega ainda precisa dar comida, dar água, arrumar o quarto, que esse cachorro bagunça tudo. Eu preciso ajudá-lo, preciso aliviar esse trabalho todo que ele está tendo. E aí ficou pensando de que forma ela poderia ajudá-lo. E aí ela teve a ideia de envenenar o cachorro, porque uma vez envenenando o cachorro morreria e o Chico não teria mais nenhum trabalho com esse cachorro. E com toda a boa vontade que ela poderia ter, ela pensou: vou fazer isso. E eis que, certa feita, quando o Chico estava chegando, como de costume, à sua casa, e abriu a porta para saudar o seu cachorro, percebeu que ele estava morrendo. Parecia que ele estava esperando o Chico chegar para poder morrer. E aí, quando o Chico chegou, o cachorrinho olhou para ele demoradamente, com aquele olhar de ternura, como se quisesse dizer:
que estava muito grato a Chico por tudo que Chico tinha feito por ele. Fez um pequeno gesto com o rabinho e morreu. Chico, quando soube que tinha sido a sua irmã que havia envenenado o cachorro, ficou movido por uma tristeza profunda. A mágoa tomou conta do seu coração e uma mancha, uma sombra, o envolveu. Ele não conseguia superar a mágoa de ter tido seu cachorrinho envenenado pela sua própria irmã. Foram se passando os meses e Emmanuel, o seu mentor, o chamou a atenção. Chico, essa mágoa está lhe fazendo muito mal. Chico, os benfeitores espirituais estão sentindo dificuldades de conseguir sintonizar com você. E Chico, eu sei, Emmanuel, eu sei, mas eu não consigo esquecer o que aconteceu. Eu sinto muita falta do meu cachorro, mas você tem razão, eu preciso superar essas mágoas. O que é que eu faço, Emmanuel? O que é que eu faço? Emmanuel olhou para o Chico e disse-lhe: Chico, você tem que dar uma grande alegria para a sua irmã. Aí o Chico olhou espantado para Emmanuel e disse: uma grande alegria? Emmanuel, eu que fui o ofendido, foi a minha irmã que envenenou o meu cachorro e eu que tenho que dar uma grande alegria para ela? E aí Emmanuel disse-lhe: Chico, esta receita não é minha, não sou eu que estou dizendo isso. Jesus é que deu essa receita. Faça o bem àqueles que vos fizeram o mal. Leia o Evangelho. Aí Chico, como era muito obediente ao Evangelho, tá certo, eu vou descobrir o que é que a minha irmã está precisando. E aí ele descobriu que a irmã estava querendo muito uma máquina de costura. Naquela época, a situação não era fácil, a máquina custava muito dinheiro e o Chico não ganhava quase nada. Mas comprou a máquina de costura, dividiu em não sei quantas prestações e presenteou a sua irmã com essa máquina. E eis que, quando o Chico vai visitá-la com o presente, a irmã nem deixa o Chico chegar até a porta. Ela já vai correndo em direção ao Chico e o abraça com muita alegria no coração, com muito amor. E nesse momento que eles se abraçam, da irmã de Chico sai uma luz profunda, intensa, que envolve o médium da cabeça aos pés. E depois que eles se separam, diz Emmanuel, que o Chico já não tinha mais a sombra no coração. Chico voltou a se sentir leve, porque aquela mágoa estava deixando muito pesado, estava impedindo que ele continuasse os trabalhos se sentindo pleno. Esse caso é muito ilustrativo para todos nós. Imaginemos, e se tivéssemos sido nós, e se nós estivéssemos na condição do Chico? Imaginemos se o nosso animal de estimação, o cachorrinho, o gatinho, tivesse sido envenenado ou alguma coisa do tipo. Como que nós reagiríamos? O que nós sentiríamos? Talvez alguns de nós sentiríamos raiva, ódio da pessoa que fez isso. Iríamos lá tomar satisfação. Ou
divulgaríamos esse acontecimento para todo mundo que chegasse, a gente ficaria dizendo: sabia que fulano matou meu cachorro? Sabia que fulano fez isso? Ou outros ainda, planejaríamos um projeto de vingança. Vamos nos vingar daqueles ou daquela pessoa que fez isso com o nosso animal de estimação. Chico, como estava numa condição mais evoluída, não escolheu nenhuma dessas opções. Mas como era ser humano, como estava encarnado aqui na Terra, guardou as mágoas. Vejam que Chico guardou mágoas no primeiro momento. Isso nos faz lembrar de que todos nós que estamos aqui encarnados, estamos suscetíveis, passíveis de sentir mágoas, guardar ressentimentos, outros, por sua vez, momentos de ódio, de raiva. Porque, como diz Joana, a Terra é uma grande escola e nem sempre nós acertamos as lições. E quando nós as erramos, nos assemelhamos nesse momento ao que aconteceu com o Chico. Mas, se por um lado nós reconhecemos que por conta do nosso nível evolutivo é esperado que em alguns momentos sintamos mágoas, tenhamos mágoas, ressentimentos, é preciso, por outro lado, resgatarmos quais são os esclarecimentos que a doutrina espírita nos apresenta quando nós estamos sentindo isso. E esse exemplo, essa fala de Emmanuel é muito significativa. Chico, desde o momento que você começou a guardar essas mágoas, uma sombra envolveu o seu coração. Quando nós estamos envolvidos com essas baixas, essas emoções negativas, imaginemos como é que fica o nosso perispírito. Se pudéssemos visualizá-lo, talvez estivesse encurvado com o peso que carregamos, ou cheio de sombras escuras, bem escuras. E aí, além disso, nos distanciaríamos um pouco dos nossos mentores, dos nossos guias, dos bons espíritos, porque eles estão numa faixa bem elevada e nós, nestes momentos, numa baixa vibração. Então, é muito importante que nós reconheçamos isso. Nós não somos perfeitos, nós estamos passíveis de sentir essas emoções, mas precisamos nos lembrar o que é que acontece do ponto de vista espiritual quando estamos as sentindo. Da mesma forma, em relação aos erros, todos nós estamos suscetíveis a errar, mas esclarece-nos a doutrina espírita. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus é soberanamente justo e bom. A lei de Deus é a lei de justiça. Deus quer que nós progridamos. Então, quando nós falhamos, não importa se é uma falha pequena ou se é uma falha grande, qualquer falha que nós cometemos vai trazer consequências e precisaremos repará-las. É a lei de justiça. Evidentemente que nós poderemos ter o nosso débito aliviado a depender das escolhas que nós formos fazendo, mas a lei de Deus é clara. Nós vamos precisar reparar os erros que estamos cometendo, que cometemos. Vamos precisar reparar nesta existência ou nas próximas. Não tem como fugir. É preciso lembrarmos desses esclarecimentos,
para não ficarmos numa posição um pouco acomodada de dizer: eu sou um ser humano e por isso que eu erro e erro e erro. Estamos passíveis, mas o erro como uma oportunidade de aprendizado, o erro como uma oportunidade de dizer: eu não quero mais ficar neste erro. E foi o que aconteceu com o Chico. O Chico estava num momento de escolha. Chico, você vai escolher o quê? É como se fosse mais ou menos isso. Você vai continuar nutrindo esse sentimento de mágoa, essa tristeza infinita? Ou você vai ressignificar? Às vezes a gente pensa que perdoar significa esquecer. Nem sempre. Como é que uma mãe vai conseguir esquecer que seu filho foi brutalmente assassinado? Dificilmente ela vai conseguir esquecer isso. Mas pode ressignificar o que aconteceu. Olhar para o acontecimento com outros olhos. Com os olhos espíritas. Com as lentes que o Espiritismo nos apresenta. E isso vai deixá-lo mais leve. Então Chico reconheceu realmente: a mágoa está me prejudicando. O que é que eu faço, Emmanuel? Nós poderíamos, ou o Chico poderia ter dito: não, eu vou permanecer nessa mágoa. Quantos de nós, muitas vezes, optamos por permanecer na mágoa, permanecer com raiva, permanecer com ódio das pessoas? Quantos de nós cultivamos isso? Eu não perdoo, eu não perdoo. É uma escolha. E o Chico escolheu a melhor parte. Não, Emmanuel, eu quero voltar a estar em sintonia com os benfeitores. E aí, Emmanuel disse, deu uma grande alegria à sua irmã. E Chico age, mais uma vez, como um humano, como nós possivelmente reagiríamos. Mas foi ela que me ofendeu, eu vou ter que dar um presente para ela? É o humano. Ela que deveria se dirigir até mim e pedir perdão por ter feito isso. E aí quando Emmanuel lembra o que Jesus nos diz, lá em Mateus 5,25, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, orai por aqueles que caluniam e vos perseguem. Chico é obediente. Quantos de nós, mesmo cientes desses esclarecimentos, mesmo conhecendo as palavras de Jesus, somos rebeldes e não as obedecemos? Chico se rendeu ao convite de Jesus e está certo. Eu vou presentear a minha irmã. E a cena é linda. A cena do abraço de ambos deve ter sido linda. Imaginemos as altas vibrações, um sentimento sincero. A irmã não tinha a intenção de fazer mal ao Chico. Pelo contrário, ela queria ajudá-lo. Mas ela quis ajudá-lo de uma forma não muito interessante, né? Envenenando o cachorro dele. E o Chico, quando se rendeu e foi obediente, foi de coração. E por isso que aquela sombra, aquele peso, sumiu. Quem perdoa, segue leve. Assim como um outro caso que está no livro Os Lindos Casos de Bezerra de Menezes, também compilados por Ramiro Gama. Narra-nos Ramiro que certa feita Bezerra de Menezes estava almoçando na casa de Quintino Bocaiúva. Era um grande político republicano na época da República. E Quintino estava bem interessado em conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e estava bem empolgado lá no almoço, conversando com Bezerra de Menezes. E eis que no meio da refeição, um dos serviçais de Quintino chega e se dirige ao seu patrão. Senhor, aquele homem lá do acidente está ali fora com um policial. Quintino muda totalmente o tom de voz, a fisionomia,
e fala para o serviçal: mande-os entrar agora, já está tarde, já deveriam ter vindo. E quando o homem entra, ele já entra chorando, implorando: Senhor, pelo amor de Deus, me perdoe porque eu não tive a intenção de dar aquele tiro. Isso porque, certa feita, Quintino estava trabalhando no seu escritório e foi atingido por uma bala perdida, de raspão. Quase atingiu a cabeça dele, mas não atingiu. E aí esse homem implorava: eu tenho 2 filhos, se o Senhor me processar, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família? Me perdoe, não foi intencional. Não foi porque eu quis atingir o Senhor, foi por acaso. Eu peguei a arma e o tiro, quando eu pensei que não, o tiro saiu. Me perdoe, pelo amor de Deus, eu saio dessa cidade, mas não me entregue à polícia. E Quintino, muito raivoso, aumentou ainda mais o tom de voz e disse: eu não perdoo. Ainda que você não tenha feito de propósito, você fez e vai ter de pagar. E o homem lá suplicando, e Bezerra de Menezes começou a se sentir mal com aquela cena, quando estava vendo aquele amigo que estava tão tranquilamente conversando com ele na hora do almoço e de repente se transformou, estava muito encolerizado, e os fluidos ali daquela sala começaram a ficar muito pesados. Bezerra começou a se sentir mal, e aí Quintino se lembrou que Bezerra de Menezes estava ali ao lado dele e disse: não, Bezerra, olha, eu não vou perdoá-lo não, definitivamente eu não vou perdoá-lo, ele errou, ele vai ter de pagar. Bezerra de Menezes estava calado, reservado, mas como o amigo se dirigiu a ele, ele disse-lhe: ah, meu irmão, você não perdoa, né? E aí Quintino percebeu que estava sendo reprovado por Bezerra de Menezes, né? E disse: não vou perdoar não, vai dizer que eu não estou no meu direito, eu quase fui atingido por uma bala perdida e o senhor acha que ele está certo? Bezerra de Menezes olhou com bastante humildade para o seu amigo e disse-lhe apenas uma assertiva: meu irmão, você tem plenamente o direito de não perdoar esse homem, contanto que você não erre. Bezerra só disse isso, mas foi o suficiente para Quintino sentir a força daquelas palavras, que caíram como se fosse um raio no seu coração. Ele caiu em si, olhou para aquele senhor, para o policial, e disse ao policial: pode esquecer esse caso, vamos deixar para lá. E todos foram embora. Imaginemos se Quintino não tivesse perdoado aquele senhor, o peso que Quintino estaria carregando, a raiva desse senhor. O discurso de Quintino era que queria justiça, né? Que ele tinha que pagar. Se ele atirou, ele tinha que pagar. E aí é um convite para pensarmos se algumas vezes, quando estamos dizendo: não, eu quero justiça, assiste algum caso, algum relato policial, ou algum caso que acontece na nossa família e a gente fica: eu quero justiça. Será que no fundo nós estamos querendo justiça ou estamos querendo vingança? E aí Bezerra de Menezes vai no ponto: você tem plenamente o direito de perdoar, de não perdoar, contanto que você não erre. Quem somos nós para dizermos: eu não perdoo, eu nunca perdoarei
fulano, beltrano. Se todos nós estamos aqui neste plano de provas e expiações, tentando diariamente domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. O apóstolo Paulo, em uma comunicação que consta do item 15, capítulo 10, 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer: se fordes muito rigorosos, muito exigentes, muito inflexíveis para com o outro, tenham cuidado, não se esqueçam de que diariamente, Deus precisa dar muitas indulgências para vocês. Se nós precisamos do perdão de Deus, se nós precisamos do perdão de algum ente que nós lesamos, da mesma forma, aqueles que nos lesaram precisam do nosso perdão. É preciso, com muita honestidade, perguntarmos à nossa consciência: será que nós não estamos precisando que alguém nos perdoe? Possivelmente sim, da mesma forma que alguns dos nossos irmãos também estão esperando esse nosso perdão. Porque quando não perdoamos, ficamos muito pesados, não conseguimos seguir a marcha em direção à plenitude, à luz. Diferentemente quando estamos leves. Quando estamos leves, é como se conseguíssemos quase volitar, flutuar. É preciso nos perguntarmos: será que estamos sendo intransigentes com os nossos irmãos? Rígidos demais, rigorosos demais? Lembremos-nos da mulher adúltera, lá no Evangelho de João, quando aqueles homens todos estavam com as pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la. Jesus só disse uma assertiva: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E foram saindo, e não ficou ninguém. É muito difícil, desafiador, diríamos, perdoar alguém que nos lesou, alguém que foi ingrato para conosco, alguém que nos ofendeu, alguém que nos caluniou, que falou mentiras a nosso respeito, alguém que nos traiu, que nos lesou financeiramente e tantas outras situações. Mas Joana de Ângeles nos ajuda um pouco nesse sentido, dizendo: aqueles que têm mais dificuldades para perdoar o outro, de uma forma geral, são aqueles que têm dificuldades para perdoar a si mesmos. No 8º capítulo do livro Filho de Deus, psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles, o título é justamente Perdoa-te. Joana de Ângeles nos faz um convite: reconhece os teus limites, perdoa-te, e assim terás mais facilidade para perdoar o outro. Quando reconhecemos os nossos limites, quando reconhecemos que nós estamos passíveis de errar, de fazer escolhas equivocadas e que precisamos, portanto, nos perdoar, nós teremos maior probabilidade de perdoar o nosso irmão, de entender, de vê-lo, que é tão frágil como nós somos, que estão tão sujeitos a errar como nós estamos.
Mas quando nós temos dificuldade de perdoar a nós mesmos, fica bem mais difícil conseguirmos perdoar o nosso irmão. Às vezes, um relacionamento se acaba porque um dos companheiros foi muito ciumento, um ciúme excessivo, e aí o relacionamento acabou, e a pessoa ciumenta não consegue se perdoar. O tempo todo fica remoendo, diz, se eu não tivesse sido tão ciumenta, eu não teria perdido esse relacionamento. Se eu não tivesse sido tão ciumento, e não consegue se perdoar. Ou alguém que foi muito relapso no trabalho e foi despedido, e fica, se eu não tivesse sido tão relapso, e não consegue se perdoar e se abrir para recomeçar. Recomeçar é um sinal de coragem e de humildade. Humildade para reconhecer, eu falhei, mas eu não quero mais falhar. Porque há uma diferença entre quando erramos sem ter a intenção de errar e quando erramos de propósito. Sabemos que está errado e vamos lá e fazemos. Então, o erro como uma oportunidade de aprendizado. Vamos precisar reparar, vamos precisar reparar aquilo que fizemos de mal a nós mesmos e aos nossos irmãos. Mas nem por isso tudo acabou, não tem mais jeito. Não. Claro que tem mais jeito, mas é preciso que nós demos o primeiro passo. Humildade para reconhecer as nossas limitações, como de Joana, e as limitações do nosso irmão. E assim a gente vai ter mais possibilidades para perdoar e ficarmos mais leves. Agora, perdoar com o coração, porque, como também nos alerta o apóstolo Paulo na comunicação referida, no 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, ele vai nos dizer, há duas maneiras de perdoar. A primeira maneira é perdoar com os lábios. Tá certo, eu lhe perdoo, eu te perdoo, mas não quero lhe ver nunca mais. Eu te perdoo, mas fique lá na sua casa e eu fico aqui na minha. Isso é perdoar com os lábios e não com o coração. Inclusive Paulo vai dizer, é por isso que o perdão é para as grandes almas, porque é um grande desafio. Mas não significa dizer que por ser um grande desafio seja algo impossível. A primeira pergunta que deveríamos nos fazer, eu quero perdoar aquela pessoa que me lesou? Consciente de que o perdão não acontece de repente. De repente eu comecei a perdoar. Eu vou sair daqui e vou perdoar todos aqueles que me lesaram. Como se fosse um passe de mágica, como se fosse algo instantâneo. Não, não é. O perdão não é algo que acontece de repente. É um processo. Entretanto, é preciso nos perguntarmos se nós vamos querer perdoar. Porque se nós não formos querer perdoá-lo, aqueles a quem nos lesaram, é uma escolha. E como espíritas, nós estamos conscientes das consequências que vamos ter de arcar com essa escolha. Mas a gente pode dizer assim, eu quero perdoar esta pessoa que me lesou, mas eu não estou preparado ainda para me dirigir até ela e perdoá-la assim de imediato. Tudo bem. Se a gente tem essa
certeza de que queremos perdoar, de que não queremos mais guardar mágoas, de que não queremos mais ficar pesados. Então, vamos traçar metas. Que metas nós poderíamos traçar para começar o processo do perdão? Se não conseguimos nem olhar para a cara da pessoa que nos lesou, mas eu quero perdoá-la, vamos começar com um gesto simples, ensinado por Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê forças para ir limpando as mágoas que estão dentro do nosso coração. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a não revidar, a não desejar o mal a essa pessoa, a não propagar o mal que essa pessoa nos fez para todos os lugares, em todos os lugares. A oração é um recurso valioso e nós podemos orar em quaisquer lugares. A pessoa que nos lesou nem vai saber que nós estamos orando por ela, mas a oração como um momento, o primeiro passo para ir dissipando as mágoas, para ir nos sentindo mais leve, porque quando nós oramos com o coração, nós nos aproximamos dos benfeitores que estão na torcida para que nós dissipemos as mágoas, para que nós perdoemos. E com o passar do tempo, nós vamos nos sentindo mais fortes, mais corajosos e vamos dando outros passos. O passo de cumprimentar, o passo de quando alguém vier falar mal dessa pessoa que nos lesou, nós não alimentarmos esse mal, essa maledicência. E são passos que cada um de nós deve pensar e traçar, se realmente, sinceramente, quisermos nos libertar e seguirmos leves como Jesus nos convida a estar. Quem perdoa segue leve, mas não é um passe de mágica, mas quando nós estamos com o desejo sincero, tudo vai fluindo. Quando menos esperamos, as coisas estão fluindo, os espíritos vão agindo. Às vezes nós nos esquecemos do quanto os espíritos influem em nossas vidas. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossas vidas muito mais do que imaginais. Frequentemente, eles vos dirigem. Isso é tanto essa condução que os espíritos fazem, é tanto espíritos superiores que vão conduzindo aqueles que estão sinceramente interessados em avançar, em progredir moralmente, quanto os espíritos inferiores que vão influenciando aqueles que estão presos às baixas vibrações. Não podemos nos esquecer dessas influências. Não podemos nos esquecer de que estamos sendo bem assessorados. Mas se nós ficarmos mergulhados na mágoa, nós vamos perder essa dádiva que é estar bem acompanhado com os espíritos, que nos deixam leves, que nos fazem perceber que a vida é muito mais do que essas reações rasteiras de raiva, de ódio, de querer se vingar. Quantos de nós já perdemos várias reencarnações porque estávamos envolvidos em projetos de vingança? Não perdoo, então eu vou me vingar. E quando a gente está envolvido nesse sentimento de vingança, a gente perde não só energia, não só tempo, mas a gente perde a oportunidade de estar a caminho da luz. A gente perde a oportunidade de estar ao lado das pessoas que realmente
nos amam, porque quando nós estamos no murmúrio das reclamações, no murmúrio das maledicências, nós nos afastamos das entidades mais elevadas, que não compartilham, respeitam, é o livre-arbítrio, respeitam as nossas escolhas, mas estão aqui, ao nosso lado, esperando uma oportunidade sincera de dizermos: não, não queremos mais, eu não quero mais manter essa raiva de fulano, foi o que Chico fez, eu não quero mais guardar essa mágoa da minha irmã, foi o que Quintino fez, não vou guardar mágoa desse homem que quase me acertou o tiro aqui, e seguiu leve. É claro que Raul Teixeira nos alerta, numa fala que ele deu à FEB sobre o sentido do perdão, que quando nós perdoamos as pessoas, nós não as livramos do mal que elas nos fizeram. Elas têm o nosso perdão, mas vão precisar reparar o que nos fizeram. Da mesma forma que quando nós erramos, ainda que as pessoas nos perdoem, nós vamos precisar reparar as falhas que cometemos, os erros, os equívocos. Mas o que a literatura espírita nos garante, e quem perdoa sabe e sente, é a leveza da alma. E Joana de Ângeles nos faz esse convite no livro Vida Feliz, capítulo 183, psicografado por Divaldo. Desculpa, sinceramente, a ignorância dominante. Não esperes justificação do outro, o teu ofensor. Supera os ingredientes indigestos da agressão dele e mantém-te bem, buscando esquecer de fato a ocorrência má. Quem guarda mágoas intoxica-se com os miasmas que elas exalam. O agressor está muito desequilibrado e necessita de medicação de bondade para recuperar-se. Perdeu a lucidez e por isso que ele te agride. Concede-lhe a oportunidade que ele não lhe dá. É sempre mais confortável a posição de quem é generoso. Melhor que sejas tu o doador, significando que já conseguiste o que ao teu próximo te falta. Então Joana nos faz esse convite. Tenhamos compaixão. Olhemos com compaixão para aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos fizeram algum tipo de mal. Não importa se foi um mal que poderíamos classificá-lo como um mal pequeno ou um mal de maior intensidade. Que possamos ter esse desejo sincero, traçar as metas. Da mesma forma que traçamos metas para o plano material, quem está com altas taxas de colesterol, de glicose, de triglicerídeos, tem que ir lá fazer uma dieta, traça lá as metas. Quem quer passar no concurso, traça as metas. Quem quer progredir moralmente, traça as metas. Com sinceridade, com desejo de ser melhor a cada dia. Ciente de que somos imperfeitos. Ciente de que poderemos errar. Cientes de que mágoas, ressentimentos podem surgir. Mas o exemplo de Chico é exemplar. Sentiu a mágoa, mas não se prendeu. Passou, seguiu em frente. Ficou leve de novo. Então queremos deixar, nessa noite de hoje, com esses 2 casos, esse convite para todos nós que aqui estamos, perguntarmos a nós mesmos:
com muita sinceridade no coração. Eu quero perdoar esse meu irmão, eu quero perdoar essa minha irmã. Sim, eu quero. Então, peçamos as intuições para os nossos mentores, para os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham. O que nós devemos fazer? Por mais difícil que seja, alguém deve estar pensando: se você estivesse no meu caso, no meu lugar, não diria isso. Não é bem assim. Todos nós estamos aptos a perdoar. O primeiro passo é querer, força de vontade. Leon Denis já nos dizia: é a força de vontade que nos impulsiona para fazer o bem. Então, façamos essa autoanálise o quanto antes, para que não sigamos pesados nesta e nas próximas existências, porque quem não perdoa nesta existência pode se tornar alvo de processos obsessivos. Reconcilia-te com o teu adversário o quanto antes, disse Jesus. Mateus 5:45. Muita paz para todos nós.